Fala galera, beleza? Bom, no vídeo passado a gente falou um pouco sobre a sintetização da voz, ou seja, converter um texto em uma voz. Hoje a gente vai fazer o inverso, né, para o nosso assistente entender o que a gente está falando. Ou seja, a gente vai implementar o reconhecimento de voz usando aquele mesmo módulo Plier que a gente usou no vídeo passado. Então, sem mais delongas, vamos lá! Muito bem, a gente vai começar aqui com esses arquivos, que são os arquivos lá da aula passada, que eu vou deixar lá no site para vocês fazerem o download, caso vocês queiram testar aí. E aí a gente vai então implementar, né, a função daquele botão de microfone que a gente fez aí nas aulas anteriores. Então, por enquanto a gente tinha copiado, né, aquele método mensagem aqui para o onRelease do botão, e a gente vai então criar agora uma função, né, um método que vai, né, pegar a nossa voz e identificar o que a gente falou, né, em forma aí de texto, para a gente mandar lá para o chatbot e ele gerar aquelas respostas assim como a gente faz aqui na mensagem de texto, ok? Muito bem, então a gente vai mudar aqui o teste.kv e alterar aqui, ao invés de mensagem, né, a gente vai criar lá um método escuta lá para o nosso assistente. E aí, toda vez que a gente clicar, né, nesse botão do microfone que eu mostrei para vocês, aí ele vai chamar esse método escuta que vai fazer o reconhecimento da nossa voz. Bom, a gente vai abrir aqui o nosso arquivo main.py e aí lá na classe assistente, né, que é correspondente àquela tela lá que eu mostrei para vocês, a gente vai então criar esse método escuta aqui, né? Então, self e args aqui como sempre. Muito bem. Aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai utilizar o Plier para fazer o reconhecimento de voz. Então o módulo Plier lá tem um outro submódulo lá que chama Speech to Text, né? A gente utilizou aqui em cima o Text to Speech, então tem um outro lá que eu vou copiar aqui e só alterar aqui o S, né? Speech to Text. E aí ele vai transformar, né, a nossa voz em texto. Ele utiliza, né, o próprio reconhecimento de voz lá do Android. Então vai ficar aí mais facilitado. Não precisa instalar um monte de coisa, né, e speak, etc, igual a gente fez lá para os desktops. Muito bem. Então a gente vai aqui utilizar esse módulo do Plier para fazer o reconhecimento. E aí a gente vai ter que entender como funciona esse reconhecimento, né? Não é igual, né, o reconhecimento que a gente implementou anteriormente, né? A API é diferente. Então, vamos lá, como que ela vai funcionar? Ela tem alguns estágios básicos, né? Então a gente vai chamar lá o módulo, né, STT, e aí ele tem o start. E esse start é para ele começar, né, o reconhecimento, né, para ele começar a identificar a voz. Depois a gente vai ter que checar se ele está reconhecendo ou se ele parou de reconhecer. E isso a gente pode checar através dessa variável aqui, né? Essa propriedade que chama listening, né? Significa que ele está escutando ainda. Então, se ela for verdadeira, é porque ele ainda está identificando o que você está falando, né? Processando. E se ela der falsa, é porque ele já terminou de reconhecer. E aí quando ele terminou de reconhecer, ele joga esse resultado do reconhecimento para uma variável lá, para uma propriedade que chama stt.results, né? E aí ele mostra, né, os resultados das frases que ele reconheceu. Depois disso, a gente chama o stop, que é para ele parar, né, esse reconhecimento. Então a gente vai executar esse ciclo aqui, começar a identificação, ver se ele já reconheceu a nossa voz, pegar o resultado aqui nessa propriedade e parar aí o reconhecimento. Então é isso que vai ocorrer, né, quando a gente apertar aquele botão do microfone. Muito bem, então vamos fazer isso daqui. Só que a gente precisa mudar, né, aquele botão, checar, etc. Então a gente vai criar aí um outro
método para ajudar aqui nessa nossa tarefa, né, de ficar checando se ele já reconheceu ou não. Bom, então vamos começar aqui. Eu vou fazer o seguinte. Então, se a imagem do botão lá for um microfone, né, eu vou usar a própria imagem como uma variável, né, uma flag, para a gente identificar se a gente já apertou aquele botão, se ele está identificando, né? Então, if self.id mic background normal, né, que é a imagem daquele botão, for mic, significa que a gente não clicou no botão ainda, né? E aí, então, se a gente clicar lá, significa que a gente quer reconhecer a voz. Então a gente vai mudar essa imagem, né, background normal, para uma outra imagem qualquer. Eu vou usar aqui uma string vazia, né, para ela ficar branca, né? Quando a gente clicar lá, a imagem do botão fica branca, né, que significa que a gente está reconhecendo. Você pode desenhar aí um cancela aí, né? Porque aí quando a gente clicar lá, ele vai cancelar esse reconhecimento da voz, ok? Que a gente vai fazer no else daqui a pouco. Bom, então se a gente clicar naquele botão, ele vai mudar aí a imagem do botão e vai chamar o start para começar a reconhecer. E aí então a gente precisa agora checar se ele já reconheceu ou não. E aí a gente vai usar aqui um clock, né? Então clock schedule interval no caso, né? Que a gente vai ficar checando vários instantes, né? Então a gente vai chamar aqui o método checar, né? Que eu vou criar daqui a pouco. E aí eu vou chamar esse método checar a cada 1/5 de segundo, né? Então a cada 1/5 de segundo ele vai ficar chamando esse método checar, e aí nesse método checar a gente vai ver se ele já reconheceu ou não. Muito bem, então se você clicar aqui e esse background normal não for mic, significa que você quer cancelar, né, esse reconhecimento. Então a gente vai mudar aqui o background normal dele para mic, né, voltar ao que era antes. E aí a gente vai chamar o stt.stop, né, para parar aí o reconhecimento. Muito bem. Agora a gente vai então definir aqui o checar, implementar ele aqui, args, etc. E aí esse checar ele vai ver se ele ainda está reconhecendo ou se ele já reconheceu. Então, se ele ainda estiver reconhecendo, a gente não vai fazer nada, né? Porque a gente tem que esperar ele reconhecer o que a gente falou. Agora, se ele não, né? Olha lá o not, né? Que vai negar a variável seguinte, né? If not stt.listening, ou seja, se ele não estiver mais escutando, aí significa que ele já reconheceu, né? Então a gente pode aí mudar, né, o self-ids mic background normal para o mic mesmo, né? mic.png, que ele já reconheceu. E aí a gente vai dar o stt.stop, né? Ele não precisa mais ficar reconhecendo. E aí a gente vai, quando a gente chama esse clock aqui, schedule interval aqui, ele vai ficar rodando para sempre aí, né? Então a gente precisa cancelar essa execução aqui repetida. Então a gente faz isso através do comando clock unschedule, né? Para desagendar aqui esse nosso self.checar aí a cada 1/5 de segundo. Ok? Beleza? Agora a gente, já que ele já reconheceu, ele mandou, né, o resultado do reconhecimento lá para a variável stt.results. E aí a gente vai pegar então a frase que foi identificada, a gente vai dar
um join, né, nessa variável results. Então, stt.results é uma lista que contém, né, as frases reconhecidas. Então a gente quer juntar, né, todas essas frases reconhecidas em uma única frase. E para isso a gente usa o join. O join é bem simples, né? Ele pega uma lista, né, que tem várias coisas. Então, vou pegar aqui 2 elementos, por exemplo, uma lista A. E se eu pegar aqui, o join é um método das strings, né? Então eu preciso ter uma string para usar esse método. Se eu chamar esse método join com a lista A, ele vai pegar aqui esses elementos aqui e juntar aqui, formando a string. Então ele vai concatenar aqui, né? A mesma coisa que você usar aí um for e ir concatenando aí os elementos, ok? E se você colocar aqui um espaço, né, ele vai concatenar utilizando aqui esse item aqui como separador, né? Muito bem, então aqui a gente pode inclusive colocar um espaço aqui, ou um ponto, né, porque separa frases. Enfim, você pode colocar aí o que bem entender. Legal. Aí, agora que a gente tem a frase reconhecida, a gente vai checar. Se tiver, se a frase não for igual a esse espaço, inclusive eu vou tirar ele para facilitar, né? Porque a gente está esperando aqui uma frase só. Então, se tiver uma frase, né? Se ela não for essa string vazia, a gente vai chamar lá o self.mensagem com essa frase aqui reconhecida, né? Então, esse mensagem é a mesma coisa que a gente enviar uma mensagem de texto. Só que agora a gente está enviando aqui, né, nesse parâmetro aqui, mensagem, a frase que a gente reconheceu. Ok? Muito bem. Agora que a gente implementou aqui o reconhecimento da voz, a gente precisa fazer algumas alterações aqui no buildozer.spec. Por quê? Porque o Android ele precisa de certas permissões, né? Então, no caso, o nosso aplicativo vai precisar de uma permissão para gravar a nossa voz, né? Gravar o áudio. Então, a gente precisa chegar aqui nessa linha aqui de permissões aqui do buildozer spec, deletar aqui esse hashtag aqui, né? Descomentar essa linha. E aí a gente vai colocar aqui a permissão. Podemos deixar aqui a internet para depois fazer alguma coisa na internet também. E adicionar aqui record underline audio, né? Essa é a permissão que o nosso aplicativo precisa para gravar a nossa voz. Ok? Muito bem, depois de tudo isso, agora a gente vai compilar, né, esse aplicativo e testar lá no celular para ver se funciona. Então eu vou compilar aqui e eu já volto com vocês. Bom, voltando aqui, eu consegui compilar aqui o APK, só que eu tive que fazer uma alteração aqui no teste.kv, porque eu esqueci de incluir aqui esse id _mic, né, para a gente ter acesso a esse botão lá pelo Python, né, onde a gente chama aqui self id_mic, né, precisava incluir lá no teste.kv também. Bom, só incluir isso daí e aí ele compila certinho. Agora eu vou mostrar aqui para vocês o aplicativo funcionando, né? Deixa eu alterar aqui. Muito bem. Vamos clicar aqui para abrir o aplicativo, clicar no assistente e aí eu vou apertar aqui o microfone para ver se ele está reconhecendo a voz. Hi. Hello, what is your name? Então ele reconheceu o hi e respondeu aí com um TTS também. My name is Will. Yeah, Will. Ele já me conhece, etc, né? Todas as funções aí do nosso chatbot. Inclusive, a gente pode fazer contas com ele, né? Então, 5 plus 8. 13. 10 times 11. 110. E aí a gente pode, inclusive, né, falar para ele aprender novas frases. Por exemplo,
Learn. Tell the phrase. What's your name? Tell the answer. Eva. Got it. What's your name? Eva. E aí ela aprende novas frases. Bom, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado e aprendido a usar o reconhecimento de voz pelo módulo Player, e até o nosso próximo vídeo.